Atualmente, há centenas de torres de apartamentos inacabadas na China. Fotos de redes sociais exibem protestos em frente ao escritório do construtor chinês Evergrande. O grande risco atual vem do setor imobiliário, pois os incorporadores sofrem com dívidas enormes. Os analistas temem que a crise possa se espalhar por todo o setor imobiliário da China e por toda a economia. O Partido Comunista está obcecado com a segurança interna e paranoico. Então, a questão é, o governo chinês vai intervir e agir como um suporte? Olá a todos, a China está testemunhando uma das crises econômicas mais desafiadoras de sua história. O mercado imobiliário, que representa quase 30% do seu PIB, desabou no último ano. As vendas de imóveis caíram 72%, provocando protestos de milhares de pessoas em 86 cidades. E agora, há uma crise bancária em que os bancos começaram a congelar as contas dos depositantes. E apesar de todos esses problemas, especialistas dizem que este é apenas o começo de uma das piores crises econômicas que está por vir na China. A questão é, por que a China está à beira de uma crise econômica? O que exatamente deu errado com o mercado imobiliário da China? Qual é a lição vital que a Índia precisa aprender com a crise econômica chinesa? Este vídeo é oferecido pela Cuco FM, mais detalhes ao final. A bolha imobiliária da China começou no início dos anos 2000, quando o país apresentava um crescimento acelerado. Foi quando a Revolução Industrial da China estava no seu auge, onde empresas de todo o mundo estavam estabelecendo seus centros de produção nas cidades da China. Antes desse tempo, a China era apenas outra nação agrícola com muito pouco ou nada a ver com a globalização. Urbanização. Observando a China pós-1995, uma grande parcela da população migrou de áreas rurais para suas cidades. Então, naquela época, apenas 29% da população vivia nas cidades. Mas após 1995, você verá que a população na cidade disparou para quase 50% de toda a população. E hoje, 63,89% da população chinesa, ou seja, quase 900 milhões de pessoas vivem nas cidades. Na China, diferentemente da Índia, a terra não pode ser possuída, sendo toda a propriedade do Estado e concedida apenas em arrendamento para construtores e desenvolvedores. Então, quando tantas pessoas começaram a migrar para as cidades, a demanda por casas disparou, e quando a demanda por um produto dispara, o que acontece? O preço do produto aumenta, e mais players entram no mercado para atender a crescente demanda. Então, não tão surpreendentemente, centenas de desenvolvedores inundaram o mercado chinês para atender a essa demanda, e foi aqui que vimos a enorme ascensão dos incorporadores imobiliários chineses. Como é conhecido, a construção é um negócio que demanda muito capital. Logo, essas empresas inicialmente contraíram grandes empréstimos bancários para cobrir os altos custos de arrendamento ao Estado. Em seguida, pegaram empréstimos maiores para construir os prédios e iniciaram a venda para os chineses. Agora, do ponto de vista do banco chinês, a construção era um negócio incrível para emprestar. Por quê? Havia uma demanda anterior no mercado. O negócio, de alto valor, tinha uma margem de lucro saudável de 15% a 20% e, mais importante do ponto de vista do Estado, gera muito emprego. Lucros uma enorme cadeia de fornecimento de aço, vidro, cimento, tijolo e centenas de outros fornecedores. E, eventualmente, faz uma enorme contribuição para o PIB da China, dando empregos a muitos trabalhadores. Na verdade, esta é a razão pela qual o setor imobiliário contribuiu com quase 30% do produto interno bruto chinês. Esta é a razão pela qual os bancos continuaram emprestando, os desenvolvedores continuaram construindo e o povo da China continuou comprando casas. E devido a essa demanda crescente, o preço das casas aumentou, então mais empréstimos, mais desenvolvedores e mais vendas. Portanto, senhoras e senhores, começou o boom imobiliário na economia chinesa. Como resultado, os preços dos imóveis na China começaram a atingir novos picos, tornando as cidades chinesas algumas das mais caras do mundo. Para entender quão ruim está a situação, existe o índice Relação Preço-Renda, que indica a acessibilidade de casas em uma localidade específica. Não é nada mais do que a relação entre o preço de um apartamento médio e a renda familiar mediana desse lugar específico. Logo, se o índice for 10 em Nova York, implica que demoraria 10 anos da renda familiar mediana para adquirir um apartamento lá. Enquanto uma família média de Nova York precisa de 9,92 anos para adquirir um apartamento, em Londres são necessários 17,3 anos em Mumbai, 26 anos em Pequim, 56 anos e em outras cidades chinesas, mais de 35 anos. A pergunta que surge é, se o preço das casas era exorbitante, por que os chineses continuavam a comprar? Eles não poderiam alugar um apartamento? Além da urbanização, havia outras duas razões para os chineses comprarem casas, mesmo com preços altos.
Assim como na Índia, na China você só será respeitado como uma pessoa bem estabelecida se possuir uma casa. Então, se você é um homem que não possui uma casa na China, a família hesitará muito em casar a filha com você. Assim como na Índia, o ouro é nosso investimento favorito, na China a propriedade era o principal instrumento de investimento. E assim como nossos mais velhos evitam investir em ações, até mesmo os chineses consideram as ações perigosas e o mercado imobiliário extremamente seguro. E se você olhar para o aumento dos preços das casas na China, parece que foi um ótimo instrumento de investimento. A cereja do bolo, não há imposto sobre a propriedade ao comprar residências privadas na China. E sabem de uma coisa, pessoal? Na corrida da norma social, PIB e boom imobiliário, os construtores chineses construíram tantos edifícios que hoje existem edifícios para 90 milhões de pessoas que estão completamente vazios. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais do que a população inteira da França, Alemanha, Itália, Reino Unido e até mesmo o Canadá. E isso levou à criação do que conhecemos hoje como as cidades fantasmas da China. Dê uma olhada. Estas são as cidades fantasmas da China, vastos espaços vazios. Cidade destinada a milhares de pessoas que está completamente vazia. Muitas cidades chinesas estão constantemente conduzindo o desenvolvimento imobiliário em busca do crescimento do PIB, simplesmente transformando a urbanização em construção de casas e cidades. Mas suas áreas de piso e o aumento da população estão descompassados, levando ao fenômeno da cidade fantasma. E adivinhe, a maioria desses apartamentos já são de propriedade das pessoas, na esperança de que os preços dos imóveis subam e seus investimentos se valorizem. Portanto, senhoras e senhores, o governo chinês identificou que estão em uma super bolha. Desenvolvedores estão tomando quantias perigosas de empréstimos para manter a bolha imobiliária da China. Então, eles criaram algo chamado Política das Três Linhas Vermelhas, onde eles estabeleceram 3 critérios que os grandes incorporadores imobiliários na China devem cumprir. Apenas se cumprirem 3 critérios, podem prorrogar suas dívidas com um banco. Relação passivo, ativo menor que 70%, relação líquida de endividamento menor que 100% e relação caixa, dívida de curto prazo de pelo menos 1. É um tanto complexo, porém não é preciso compreender tudo. O essencial é saber que, se os 3 critérios forem satisfeitos, a empresa pode elevar sua dívida em até 15%. Se continuar infringindo um critério, a percentagem do crescimento da sua dívida será reduzida para 10%, 5% e finalmente 0%. E assim que esse anúncio foi feito, todos os incorporadores imobiliários começaram a cortar suas despesas e a otimizar suas finanças. Mas, enquanto muitos desenvolvedores de médio e pequeno porte cumpriram esse critério, como se vê, o segundo maior desenvolvedor imobiliário da China ultrapassou todas as 3 linhas. E essa empresa se chama China Evergrande Group. Evergrande pegou um grande empréstimo offshore nos mercados financeiros internacionais. Provavelmente não reembolsará. China Evergrande é a incorporadora imobiliária mais endividada da China. Evergrande é uma bomba relógio. Está prestes a explodir para investidores estrangeiros. Em outras palavras, se essa empresa falhar, ela atinge 171 bancos domésticos na China. Agora a questão é, o que exatamente está errado com a Evergrande e por que uma única empresa desencadeou uma agitação tão massiva em todo o país? A história da Evergrande é simples e surpreendente. Seu fundador percebeu o boom imobiliário, criou a empresa para suprir a alta demanda por casas, contraiu empréstimos, construiu grandes edifícios, vendendo-os e lucrando muito. Contudo, o problema era que seu crescimento acelerado e empréstimos constantes começaram a se tornar cada vez mais perigosos. E se você olhar para os números, em apenas 10 anos, eles passaram de uma receita de 45,8 bilhões de yuan para 507 bilhões de yuan. Isso é impressionante, certo? Mas você sabe o que, pessoal? Por trás das cenas, eles usaram toda essa dívida não para concluir os projetos existentes, mas continuaram financiando novos projetos antes que os existentes fossem vendidos. Então, conforme este gráfico, a partir de 2010, após a expansão iniciada, a diferença entre propriedades em desenvolvimento, vendas contratadas e projetos concluídos começou a se ampliar. E como você pode ver, em 2021 já havia atingido um nível perigoso, em que os projetos concluídos mantidos para venda eram apenas 1/6 das propriedades em desenvolvimento. Devido ao seu crescimento acelerado e impulsionado por uma montanha de dívidas, a Evergrande ultrapassou as 3 linhas vermelhas da política. E agora eles não podem mais estender sua dívida com os bancos. Aqui, senhoras e senhores, começa a reação em cadeia. Agora a questão é apenas mais uma empresa que vai falir, certo? Então, como é possível que a queda de uma única empresa possa afetar o crescimento da segunda maior economia do mundo? Bem, aqui é onde você precisa saber sobre uma categoria de empresas que são ditas serem grandes demais para falir.
Neste caso, se você observar, a Evergrande não é a única a ser afetada. Eles ainda têm que pagar contas no valor de $100 bilhões para seus fornecedores. Isso engloba fornecedores de aço, cimento, tinta, empresas de caminhões, fornecedores de tijolos e milhares de outros vendedores. A falta de pagamento desses suprimentos impacta diretamente seus fornecedores e balanço patrimonial. Em segundo lugar, os bancos que concederam empréstimos à Evergrande, eles não podem recuperar seu dinheiro a menos que todos esses projetos da Evergrande sejam vendidos. Mas como vimos, a maioria desses projetos ainda está em desenvolvimento, e as notícias da Evergrande já enviaram ondas de choque pelo mercado. Então ninguém vai adquirir esses apartamentos inacabados, correto? E o que é ainda pior é que, como esses projetos incompletos não podem ser concluídos sem mais empréstimos, até mesmo as pessoas que pagaram pelos apartamentos não conseguem receber suas casas. Pessoal, esses compradores de casa irritados agora estão esperando por até 6 milhão de apartamentos, e muitos desses, 6 milhão de apartamentos, e muitas dessas pessoas também fizeram empréstimos, e agora todos os compradores de casa estão ameaçando não pagar a hipoteca de seu empréstimo de forma alguma, e se eles não pagarem aos bancos, os bancos terão que baixar $220 bilhões de empréstimos hipotecários, o que os colocará em um desastre. Curiosamente, empréstimos hipotecários são 20% de todos os empréstimos na China, ilustrando a gravidade da situação. Sabe o que mais? A Evergrande não só pediu dinheiro emprestado aos bancos, como também levantou bilhões de dólares do público via títulos. Agora, até essas pessoas perderão dinheiro. Até outubro de 2021, 2/3 das 30 maiores empresas imobiliárias da China violaram ao menos uma métrica da política das 3 linhas vermelhas. O que significa mais inadimplências, mais empresas fechando, mais clientes inadimplentes e mais perdas para fornecedores. E finalmente, o colapso de um dos maiores setores da economia chinesa. Essa é a razão pela qual há tanto caos na China. Agora, o que resta a ser visto é como os chineses lidarão com essa crise e como evitarão uma catástrofe. E isso me leva à última parte do episódio, e são as lições que a Índia precisa aprender com essa crise econômica chinesa. Antes de prosseguirmos, quero agradecer aos nossos parceiros Cuco FM por apoiarem nosso conteúdo. Pessoal, se você é alguém que quer aprender mais sobre negócios e geopolítica no seu próprio idioma regional, você deve ouvir os fantásticos audiolivros no aplicativo Cuco FM. Cuco FM, líder em aprendizado de áudio vernacular na Índia, possui mais de 1000 horas de conteúdo avaliado com 4, 5 estrelas e uma grande quantidade de audiolivros em diferentes idiomas regionais. Neste caso, se você está fascinado pela ascensão da China, você poderia ouvir este audiolivro chamado A Ascensão da China, ou este audiolivro chamado China e Índia, Ásia. Então, use o código TINK50 para obter um desconto de 50% na assinatura do Cuco FM. Apenas as primeiras 1000 pessoas podem aproveitar, então use o link na descrição e baixe o Cuco FM agora. Nas lições, a primeira coisa a aprender com a crise chinesa é que instrumentos de investimento movidos por normas sociais sem sentido costumam ser caros para as pessoas e a economia. Neste caso, a definição chinesa de uma pessoa bem estabelecida acumulou 1 tonelada de dívidas para o povo chinês, apesar dos preços altíssimos. Então você vê, apesar de não fazer nenhum sentido econômico, por causa da construção social, agora colocou a vida de milhões de pessoas em risco. No nosso caso na Índia, a mesma coisa aconteceu com os FDs porque nós consideramos os FDs seguros por causa da norma social sem entender a inflação. Da mesma forma, a compra sem sentido de ouro agora está prejudicando nossa economia. Então, reavalie se seus instrumentos são baseados em uma estratégia calculada ou apenas em normas sociais sem sentido. Em segundo lugar, o acúmulo de dívidas numa empresa pode inicialmente indicar um rápido crescimento, mas com as atuais condições voláteis, incertas e caóticas do mercado, há o risco de tudo desmoronar subitamente. No nosso caso, assim como a Evergrande, o grupo Adani está assumindo uma enorme quantidade de dívida. E como eu disse no episódio anterior, isso me parece tanto arriscado quanto genial. E por mais que devamos apoiar os empresários indianos a prosperar e se tornarem os pilares da nossa economia, também devemos ficar de olho nas implicações caso eles comecem a dar calote. Assim como a China sofreu com uma grande cadeia de suprimentos, bancos e pessoas afetadas, se um grande grupo empresarial na Índia começar a falir, nossa economia também terá problemas. Portanto, é preciso cuidado. Em terceiro lugar, devido ao monopólio chinês em componentes solares e cobalto e a restrição de empréstimos pelos bancos chineses, os custos para a Índia podem continuar a subir. Portanto, monitore suas ações de energia solar e elétrica. Por fim, anexei vários materiais de estudo na descrição para sua leitura. Então leia-os e me informe na seção de comentários como essa crise chinesa afetará a Índia de acordo com a sua perspectiva.
É tudo da minha parte hoje, pessoal. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube Baba feliz. E para mais estudos de casos de negócios e políticos perspicazes, por favor, inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.